Fala, gurizada, tudo beleza? Hoje é 16 de março, sexta-feira. Saindo um pouquinho mais cedo do trabalho para resolver umas questões pessoais aí. Agora é 20 para as 4 da tarde. E eu sei que muitos aí estão com saudade de ver esse rostinho aqui para falar algumas coisas. Nem que seja bobagem, né? Mas que seja para compartilhar com os amigos. Então eu perguntei por que não fazer um vídeo hoje, né? Na realidade eu gostaria de falar sobre esse assunto há algum tempo já, mas a gente acaba esquecendo e tudo mais. Eu até pensei em gravar em casa mesmo, né? Mas como eu passo a maior parte do tempo fora, por que não gravar no carro? E eu ia gravar a bordo do Ômega, mas aí eu não tenho suporte para colocar o telefone. Estamos gravando com o telefone. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu quero falar sobre um assunto que eu considero bastante interessante e eu venho pesquisando há pelo menos 10 anos, sem exagero, tá? Sobre o que se trata? Carros de uso diário, 0 km, usados ou antigos. Não vou considerar carro velho. Carro velho para mim é aquele carro que falta algum pedaço e que eu acho que não deveria estar rodando por questões de segurança. Segurança para quem é proprietário e segurança para quem está dividindo a pista, o asfalto aí com esses carros. Ou seja, aqueles carros que estão com a iluminação alterada. Alterada que eu digo é um farol tá desligado, queimado, pendurado, pisca pendurado, sem lanterna, lanterna quebrada, esse tipo de coisa. Então eu desconsiderei isso. Vou falar sobre carro zero, usado e antigo. Ok? Vamos lá então. Tem muita gente que me fala assim: ah, eu só compro carro zero. Aí por quê? Não, porque daí eu não gasto em manutenção. Ponto de vista bacana. Ah, eu só compro carro seminovo por uma questão de a desvalorização dele é menor. Joia? Carros aí com 2 anos de uso, 3 anos de uso, o valor de mercado não atingiu o ápice da desvalorização, né? Não chegou no máximo da desvalorização, mas para algumas pessoas estão com preços aceitáveis se comparados o mesmo modelo com 0 km. Então esse é o carro seminovo. Vamos colocar aí que um carro seminovo tem até 3 anos de uso. Geralmente é o que o pessoal fala. Tem muita gente que diz que seminovo é 2 anos, mas eu acho que na conjectura do nosso país, na economia do setor no nosso país, 3 anos é considerado um carro seminovo. Eu até já li alguns artigos, não só aqui brasileiros, mas de fora, falando sobre 1000 dias de uso de um carro, que dá aproximadamente 3 anos, né? Levando em conta o uso normal, o que uma família geralmente roda e rodaria num ano com o carro. Então, o carro antigo, o que é o carro antigo? Aí a gente vai dar um salto, né? Vamos lá, até dá para encaixar uma outra categoria, carro usado, mas não vai fazer sentido, né? Então vamos falar de carro antigo, usados barra antigos. Carros aí com, vamos estipular, acima de 10 anos de uso. Joia? Eu acredito que o pessoal que assiste aí os vídeos e gosta de carro, geralmente tem carros que estão nessa casa aí de tempo de uso, né? Até porque, digamos assim, que os últimos grandes clássicos ou futuros clássicos, né, no Brasil, eles morreram há 10 anos. Ou os melhores carros de uma época, digamos assim. Qual o meu ponto de vista? Voltando lá para o princípio, zerando. Carro zero. Cara, o nosso mercado, Brasil, o carro zero hoje ele tem um fator que nós nunca vamos compreender, como simples mortais que trabalham diariamente aí, que trabalhamos diariamente e pagamos impostos e tudo mais. O que acontece? A composição do valor de um carro zero hoje ele é influenciado por diversos fatores. O principal deles
é a altíssima carga tributária num carro. Algumas fontes dizem que um imposto sobre um carro vai de 37% a 46%, algumas citando até mesmo 53% de imposto, assim como no combustível que a gente usa. Já li alguns artigos, inclusive, falando sobre o custo de produção de determinados modelos no Brasil, enquanto que fica. Em 2011, um Ford Ka custava aproximadamente R$ 9.800 para ser produzido, e o mesmo era vendido nessa época por R$ 29.000. Independente se ele é completo ou não, esse era o preço. E aí uma simulação no site onde eu vi tratava de que na época 47% era imposto, mas mesmo assim a conta não fechava. Vamos arredondar para R$10.000, mas 47% de imposto, ele custaria R$15.000. Aí tem, bom, uma série de fatores influencia: transporte, lucro da montadora, etc. Não tem como falar sobre isso, né? Então um carro zero quilômetro no Brasil hoje, infelizmente, custa muito caro. Eu considero que uma pessoa que compra um carro 0 quilômetro em 12 ou 24 parcelas com uma entrada, ela tem boas condições financeiras de pagar esse carro sem um aperto no orçamento. Cada um sabe do seu orçamento, mas eu tô dando a minha opinião. Inclusive o mercado de carro de luxo no Brasil, usado, que daí foi considerado com até 10 anos de uso, como exemplo, por exemplo, Jaguar, Audi, BMW, Maserati, Mercedes, enfim. Foi feita uma pesquisa regionalizada em São Paulo. Esse mercado cresceu mais de 500% desde 2012. Mercado de luxo. Então, a gente não está falando simplesmente de uma BMW 135, uma 225, uma 330. A gente está falando de série 5 para cima, até mesmo com versões esportivas, conversíveis e tudo mais. O mesmo serve para Mercedes, Jaguar, enfim. Então é um percentual muito alto num mercado muito específico. E esse mercado foi estipulado que o valor médio, o número médio de parcelas era de 24 parcelas. Então a gente está tratando de um carro que custa R$300.000 usado, onde provavelmente foi dado um outro carro na troca, e o saldo parcelado em 24 suaves prestações. Digamos que essas 24 suaves prestações, elas fiquem na casa de 5 a 8 mil reais, se a gente levar em conta taxa de juros e o carro que foi dado na troca no mesmo patamar. É um exercício bacana, né? Se vocês procurarem esses artigos aí e começarem a fazer os cruzamentos, a gente consegue ter uma visão que a gente não tem, um conhecimento que a gente não tem hoje. O conhecimento tá aí para qualquer um, né? Mas muitas vezes a gente não busca este conhecimento, né? Não dá a devida atenção. Então eu considero que esse valor, esse número de parcelas é um número de parcelas adequado para quem compra um carro zero em condições de não ter um aperto no orçamento. Show? Quando tu compra um carro zero, tu tem que se preocupar com o valor do seguro, IPVA, emplacamento. O valor das revisões, dependendo do carro, eu vou resumir isso da seguinte forma: o valor é muito alto para pouco carro. Tem carro aí que a gente poderia enquadrar tranquilamente na categoria de popular, que o valor da primeira revisão aos 10.000 quilômetros fica na casa de R$500, né? Basta ver na tabela o que é feito nessa revisão de 10.000 quilômetros, que dá para entender o que eu quero dizer. Existem outros carros que são um pouquinho mais, de uma categoria mais elevada. Vamos pegar um Sentra, por exemplo, que a revisão de 100.000 quilômetros dele custa um pouco mais de R$1.000. Dá para entender. Daí a gente entra numa outra seara, que é a compatibilidade tecnológica dos carros que a gente tem no Brasil, sejam eles asiáticos, japoneses, brasileiros, coreanos, né? Alemães, enfim, etc. Mas é só para entender o pensamento. Fora isso,
quem compra um carro hoje, um carro zero, em 60 parcelas, eu acredito que ele possa não ter sido bem pensado. Minha opinião, alguns vão me julgar, não, mas eu fiz em 60 parcelas, eu posso pagar. Joia, não estou falando sobre isso. Eu tô falando, eu nem vou falar sobre isso porque é um assunto um pouco extenso. E aí, se eu falar sobre isso, vai gerar um complicador aí, o meu objetivo não é esse. O que eu quero dizer é o seguinte, um carro, em resumo, um carro zero comprado em 60 parcelas, se tu não ficar com ele pelo menos 5 anos, ele não vai se pagar. Porque ele vai primeiro atingir o pico de desvalorização dele e tu vais perder muito dinheiro, talvez o próprio, cerca de 60%, 70% do valor do carro financiado. É só fazer uma matemática. Comprar um carro de 50 mil reais com 20% de entrada e o saldo em 60 vezes. Vai pagar aproximadamente 75 mil reais por esse carro. Ao final de 60 meses, se tu ainda tiver com ele, voltando para o valor da FIP dele, considerando a desvalorização, a concessionária não vai oferecer mais do que 25, 26 mil reais pelo carro. Entenderam a matemática? Se perdeu 60% do carro no mínimo. Ele custou 75 financiado, chegou-se no final do financiamento e tu foi vender, a FIP dele tem a desvalorização anual composta, valor composto, né? Então o que acontece? Pagou 75, custava 50, vai receber 25. Ou seja, tu vai perder 10 mil por ano no teu carro. Se tu dividir esse valor de depreciação dele mais o valor investido em 5 anos, não é difícil tu chegar numa conta de que um carro zero de 50 mil reais ao final de 5 anos, ele vai te custar, zero financiado, ele vai te custar aproximadamente 4 mil reais por mês. Entenderam a jogada? Tem como calcular isso. É só pensar um pouquinho, cruzar algumas informações. Se eu tivesse condições de comprar um carro zero, não estou falando de um carro popular, eu estou falando de um carro zero, ele partiria de 150 mil reais, porque seria um carro onde que eu acredito que ele me forneça um conjunto tecnológico seguro, para que eu possa ficar com ele pelo menos X tempo. Senão eu não compraria. Minha visão. Por que disso? Procurem os carros que custam acima de 150 mil reais ou a partir de 140 mil reais. Vejam as boas opções que tem esse conjunto. Abaixo disso, hoje em dia, a gente já não tem muitas boas opções, né? Infelizmente, na nossa realidade. Agora o carro seminovo, geralmente tu consegue pegar ele aí com até 3 anos de uso, muitas vezes entre 15% e 25% mais barato do que o carro zero no ano corrente. Eu não posso calcular, por exemplo, assim, se não existe uma atualização de modelo. Por exemplo, assim, o Chevrolet Cruze. O Chevrolet Cruze que eu comprava em 2012, eu posso comparar ele ao ano de 2015, porque ele não mudou, correto? O modelo é o mesmo, o que houve foi um facelift. Então, digamos que eu tenho que comparar a depreciação dele com o ano corrente para fazer essa matemática. Aí tu vai dizer, Rafael, tu não pode dizer o carro custava tanto em 2012. Sim, para efeitos de valorização do carro, sim, mas para efeito da matemática no teu bolso, tu calcularia assim, quanto que custa o carro zero do mesmo modelo que eu quero comprar com 3 anos de uso. Parece complicado, mas não é. Desculpem para aqueles que acham que eu estou complicando. Ou seja, um carro, consegue-se comprar um carro entre 15% e 30% com 3 anos de uso do valor relativo a ele 0 km. Eu acho uma boa opção, principalmente se ele for bem escolhido, né? Então, se tu tens um carro de procedência aonde nesses 3 anos o proprietário rodava uma média de 1.500 quilômetros mensais, tu vai ter um carro aí bem cuidado, porque a quilometragem não quer dizer que o carro seja, meu Deus, não tenho nada a fazer no carro. Mas se seguir a cartilha de um carro desses, fazer as manutenções e revisões no período que tem que ser, tendo em média o que se roda com um carro, em 3 anos, um carro de 50 mil quilômetros, ele estaria bem cuidado. Calcular a matemática. Obviamente tem pessoas que chegam a 60 mil quilômetros e não trocaram nada ainda. E é justamente onde os carros começam a apresentar determinados defeitos por desgaste.
Suspensão, por exemplo, dependendo da cidade aí, dependendo do terreno que o carro anda, 60 mil quilômetros a suspensão já está pedindo arrego há muito tempo. Assim como dependendo o contrário, isso não é nada. 60 mil quilômetros, tem carro que o freio não gastou a metade ainda. Depende do terreno. Vale a pena comprar um carro usado, então, na minha opinião, um seminovo? Vale, como eu disse, dependendo do perfil. Se eu fosse comprar hoje um carro desses, eu até gostaria de fazer um outro vídeo explicando quais os carros que eu gostaria de ter seminovo. Mas é um leque infinito. Nunca esquecendo que um carro seminovo, ele também tem que caber no teu bolso. Tu tem que fazer uma análise de quanto esse carro vai te custar a longo prazo, ou o período que tu vai pagar ele, ou o período que tu pretende ficar com ele, a quilometragem que tu pretende rodar, esse tipo de coisa. Isso é extremamente importante. Eu não posso ter, digamos, uma barca, porque ela é acessível, mas a longo prazo aí a manutenção é dela, é muito alta, o seguro é muito alto, enfim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de questão. Agora vamos para o carro antigo, digamos assim, o bem usadinho. Esses carros acima de 10 anos aí, a gente encontra facilmente aqueles que a gente chama de tratores, tanques de guerra, né? São carros extremamente confiáveis, né? Então, eu não vou dizer aqui os nomes, marcas, mas a gente sabe, tem ideia aí, né? Esses carros, eles já atingiram, já ultrapassaram o ponto de super desvalorização dele, como eu falei no início. Ou não sei se eu falei no início do vídeo, mas eu vou falar agora. Existem alguns artigos baseados na própria FIPE no decorrer dos anos. A partir do 5º ano, um carro atinge o ápice de desvalorização. Após o 5º ano, ele vai se manter estável. Ou seja, não vai desvalorizar muito mais. Aí é onde a FIPE começa a oscilar. A partir dos 5 anos, não quer dizer que não seja 6 ou 7 anos. Então aí, por exemplo, o carro que tu comprou agora por 100 mil reais, daqui 5 anos ele vai ficar na casa dos 50 mil reais, 49, 48, 47, e assim ele vai nos próximos 10 anos a partir daí, né? O que acontece? Esse é o ponto que eu queria falar mais forte no vídeo. Eu até peço desculpa se vocês não gostaram do que eu falei até agora, ou o que eu tô falando é muita bobagem, digamos assim, mas eu tô compartilhando só com os amigos e tá no direito de cada um aceitar ou não, concordar, discordar, e aqueles que concordam ou discordam, enfim, a gente postem seus comentários aí e vamos conversar, porque não tem assunto mais legal para discutir do que carro usado, seminovo, zero, etc, né? Então, vou começar a falar dos carros antigos e usados. Pessoal, em primeiro lugar, perfil. Vou voltar num assunto que eu já comentei em algumas outras vezes em outros vídeos. A gente tem que tomar cuidado com o perfil. Vou dar um exemplo para vocês. A cultura americana, o americano, ele não trata o carro com tamanha importância como nós brasileiros tratamos, né? Isso é uma realidade. Alguns países da Europa também têm o mesmo pensamento, mas vamos concentrar na América, né? O American Way of Life, aí muita gente curte o estilo de vida americano, aí principalmente automotivo, né? O que acontece? Esses carros para os americanos, se é 0 km usado, antigo ou não, eles têm uma política. Política essa que é o quê? Precisa-se de carro como necessidade primária. O americano é um povo onde que ele trabalha longe, mora longe, precisa de um deslocamento, dependendo da cidade dele, muito maior do que o que a gente está acostumado. Então eu tenho bastante amigos que moram, amigos conhecidos que moram nos Estados Unidos há um bocado de tempo. E então, para eles é muito comum, por exemplo, vocês não vão acreditar, mas bastante comum, rodar 160 milhas por dia para ir e voltar ao trabalho. Fazendo um cálculo rápido, 160 milhas são aproximadamente 260 quilômetros por dia. Joia, né? Então eles têm carro por necessidade básica. Então, americano,
não cuida de carro. Aquilo que a gente vê no YouTube, os carros legais e tudo mais, os caras reformas, os caras que têm carros exóticos, clássicos, enfim, esse é o público que gosta de carro, que cuida de carro, assim como a gente vê em filme americano, não tá dando bola para aquelas baitas caminhonetes que eles usam, tudo quebrado, ferrujado, pendurado com arame, esse tipo de coisa. Essa é a maior realidade do americano. Ele não dá importância pro carro como nós brasileiros damos. Eles precisam do carro para usar, e muitos é trabalho. Tanto é que a F-Series é o carro de 4 rodas mais vendido na América. Depois das caminhonetes, eu acho que, se eu não me engano, é o Toyota Camry, ou era, não sei, tem que dar uma olhada aí. O sedã mais vendido, etc. Então o americano não dá tamanha importância para carro como a gente dá. Eles têm uma economia diferenciada que proporcionam benefícios para eles na compra de carros, como por exemplo um preço justo, carga tributária menor, etc. Enfim, a economia de primeiro mundo. Não tem como a gente discutir isso num vídeo, ainda mais num vídeo de um cara que não entende de economia. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Pro americano andar com um carro antigo nas ruas, vamos pegar assim, lá tu vê muito carro dos anos 90 tranquilamente. Hoje nem tanto carros dos anos 80, mas por exemplo, quando eu tive lá, eu vi muito, mas muito Civic, esses carros da Hyundai, Accord, ali finaleira 88, 89, rodando Cadillac, início dos anos 90, Buick dos anos 90, e carros que, se tu for comparar com carros seminovos nossos aqui, são muito mais novos, muito mais bem cuidados do que os nossos, com quase seminovos. Porém, o que acontece? Eles têm uma facilidade. Todo carro nos Estados Unidos tem que ter seguro total. Quando ele ultrapassa uma margem que eu não tô lembrado, mas eu acho que é 30 anos, o seguro total deixa de ser obrigatório, porém o seguro contra terceiros é obrigatório pro resto da vida. Ou seja, se tu tiver um Mustang 67, tu é obrigado a ter um seguro contra terceiros. Se tu bater o teu carro em outra pessoa, se tu se envolver num acidente com outra pessoa, obrigatoriamente tu tem que pagar, o teu seguro tem que cobrir o acidente. O teu carro pode ficar destruído, mas você vai ter que pagar. Funciona assim. Até tem que checar se é acima de 30 anos, mas eu acredito que seja. Então o que acontece? Nós aqui no Brasil já temos uma dificuldade grande de fazer um seguro de um carro zero. Eu conheço, não é uma nem duas pessoas que tem carro zero e não tem seguro. É o pensamento, mas eu não vou pagar 4 mil reais de seguro aí por esse carro aí, nunca, não sei o que. Aí tu não tem como argumentar, mas se tu se envolver em acidente, machucar um terceiro, estragar o carro de um terceiro, não tem, porque é uma opinião, é uma ideologia. As pessoas, infelizmente, têm pensamentos que, na minha visão, são inadequados, mas cada um com o seu pensamento, e a gente não vai mudar. A gente pode ter uma opinião quanto a isso, mas não vai mudar a opinião dessas pessoas. Agora tu imagina um carro antigo no Brasil, a dificuldade que é para fazer um seguro. Vamos pegar, por exemplo, os nossos amados Ômegas e Vectras. É muito inviável fazer seguro, certo? Eu tenho seguro do Ômega vermelho, né? E a cada ano que passa é um medo para renovar. É um medo, porque querendo ou não, já é um carro que tem 23 anos, 24 anos. Imagina a dificuldade de encontrar um farol no caso de perda total. Imagina isso. Enfim, voltando para o fato de ter o carro, né? Já falamos um pouquinho sobre a economia e tudo mais. E o que acontece? O americano, ele não gosta de carro, não é que ele não gosta, ele não cuida. Ele não tem aquele mesmo zelo que a gente tem aqui no Brasil por carros. Não estou dizendo que todos os brasileiros são assim, mas a grande maioria cuida do carro. Aí não importa o quesito, se é porque é caro, se é porque quer mostrar para os outros. Eu tô são colocações. Entendam, por favor. Nós, no Brasil, sofremos com o custo de uma manutenção,
o custo do seguro, o custo de uma peça, enfim, isso dificulta a gente ter um carro antigo para uso diário, se ele não for, principalmente se ele não for bem escolhido. Eu tenho vários amigos que hoje eles andam aí com carros dos anos 90, principalmente os populares, tendo condições de andar com carros melhores, mas não andam, porque eles acreditam que para o deslocamento diário eles não precisam de conforto, eles precisam de deslocamento, ou seja, é o pensamento do americano, digamos assim. Numa situação diferente na balança, eu posso ter um carro completo anos 90 e a manutenção ser acessível, que é o caso dos Estados Unidos, de ter um seguro total. Eu posso andar em cima de um carro dos anos 90 no Brasil, com a manutenção acessível, porém sem condições de ter um seguro. Situação do Brasil. Então, o que acontece? Eu acho legal aquele cara que garimpa um carro antigo para uso diário. Ele toma a decisão de andar com um carro antigo para o uso diário. Assim como eu conheço gente que anda com um carro dos anos 90 da linha brasileira, como por exemplo, eu conheço aí 2 amigos meus que eles têm um Corsa 97 e 98. Um deles beira 400 mil quilômetros. E tu olha pro carro, o carro é novo. Aí tu vai dizer assim: nossa, como é que ele consegue cuidar do carro, Rafael? Vou te dizer, eles gastam no decorrer de um ano, talvez 30% do valor do carro, quanto muito, em relação à FIP. Se o carro custa 12 mil, não gasta 3 mil no ano em manutenção. Não gasta. É uma troca de óleo, manutenção preventiva, vela, cabo de vela, filtros, esse tipo de coisa. Tem a questão do imposto, que já não paga mais imposto, né? Paga apenas documentação. Fazem seguro total, seguro na casa de R$1.000. Andando com um carro em dia, são carros deliciosos de andar, confortáveis, não fazem barulhos, porque são carros bem cuidados. Então esse tipo de pessoa eu bato palma, porque é exatamente assim que a pessoa deve fazer. Ela anda nas condições dela, né, como ela quer, mas tendo a opção de andar melhor, né? Eu acho que isso é o que vale, ter opções. Daqui a pouco a pessoa quer investir a grana dela em outras coisas, em viagens, aplicações, e preferem andar com um carro simples do uso diariamente, do que andar com um carro novo. Aí tu vai perguntar: ah, Rafael, mas já que tu tá comparando com os americanos, o americano ele tem carro dos anos 90 com airbag e ABS. Isso é uma coisa que a gente não tem como discutir. Não tem. Infelizmente isso não... Em carros mais acessíveis a gente não teve isso nos anos 90, tá tendo agora. E isso não pode, porém isso não pode ser usado como desculpa, digamos assim, para ter um carro zero. Voltando um pouco no assunto, né? Ah, mas eu ando de carro novo porque eu penso em segurança. Tem freio ABS, tem airbag. Ok, vou fazer uma avaliação rápida. Meu Vectra é 2005 e tem airbag 2. Mas e se for uma colisão lateral? Entendeu? Ah, meu freio eu tenho freio ABS na minha Tracker. Na minha Tracker 2017 tem freio ABS. A traseira é tambor com ABS. Isso por quê? Porque é um carro popular, é um carro, sabe, montado na América do Norte, enfim, América Central, e vem pra cá. Ou seja, ai meu Deus, é seguro. Quantos airbags tem? 2, talvez 4. Entendeu? Carro seguro pra mim muda de nível quando ele passa até a partir de 6 airbags. Eu acho que daí muda. Daí pode ser usado como argumento: eu ando de carro assim porque é mais seguro pra mim, pra minha família. Aí sim, me vem com um carro seguro. Agora não me vem com um carro com 2 airbags, que ok, a segurança tu tem para os passageiros da frente, mas é uma questão meio lógica, né? Não sei se vocês concordam. Também não quero que concordem, só quero que peguem a minha linha de pensamento e pensem para entender. Infelizmente os anos 90 para nós foi uma época dourada
para alguns modelos aí e tudo mais, enquanto para os americanos foi muito mais dourada, né? Para eles era feijão com arroz, ter carro seguro, né? E barato. Que hoje são carros baratos, mas são carros seguros. Cada coisa na sua época, né? O seu nível de segurança em sua época. As plataformas evoluem, tudo evolui, correto? Então, o que eu acho? Eu, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes um carro com 10 anos de uso do que um carro novo ou seminovo. Mas isso é uma opinião minha, porque em primeiro lugar eu gosto de determinados modelos de carro. Não é uma questão de segurança ou não, eu gosto de determinados modelos. Eu até gostaria de fazer um vídeo falando sobre os modelos de carros mais antigos aí com 10 anos que eu gosto. Isso é independente de marca, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Citroën, Peugeot, Toyota, Honda, enfim. Eu gosto de determinados modelos. Não é uma questão de ter condições de trocar ou não. Aí entra a questão da minha compatibilidade, né? O meu perfil. Como eu ando, quanto que eu ando, aonde que eu ando, terreno, tudo mais. Se eu vou financiar, se eu vou pagar à vista, o valor de manutenção, todas essas questões sempre são muito importantes. Não adianta eu dizer assim, eu prefiro uma BMW 1997, que já tem um valor de mercado acessível, e vou comprar ela para usar como carro de uso diário. Infelizmente, aquela velha história, a gente vive no Brasil, por mais que a gente tenha mais acesso a uma BMW do que um Ômega de mesma idade, o custo da BMW também é alto, né? São sensores caros, esse tipo de coisa, né? Então, isso é bastante complicado, mas eu avalio dessa forma. Eu gosto de carro dessa época, então não é simplesmente o fato de avaliar. Eu gosto. Hoje eu prefiro muito mais andar com o meu Vectra, que eu acredito que tem ainda um visual bastante atraente, levando em conta essas padronizações, essas mudanças que a gente tem aí na indústria automotiva nacional, do que alguns carros mais novos aí. Inclusive os recursos que ele me proporciona ainda é superior a muitos carros mais novos aí. Então eu gosto. E no combo, no kit, no pacote, digamos assim, tudo que ele me oferta faz eu gostar dele ainda mais. Ou seja, custo de manutenção, economia de combustível, conforto e até mesmo quesito segurança. O que eu recomendaria hoje, cada uma das 3 situações de forma isolada? Em primeiro lugar, não vou mentir, né? Vamos ser lógicos. Se tu vais pro caminho do carro zero, tu tem que avaliar se tu tem condições de manter o pacote carro zero. Por que pacote? Falei antes. É o seguro, é o IPVA, emplacamento, revisão, sono, mais o valor da prestação. Quanto que custa isso por mês? Eu tô apto a investir esse valor tão alto para um carro que vai desvalorizar? O carro seminovo, depende do modelo, perfil, vale a pena? Mais de 90% das pessoas que eu conheço que compraram carros seminovos, elas dizem pra mim o seguinte: cara, eu só vou comprar carro seminovo a minha vida toda. Eu não compro carro zero. O carro seminovo, ele tá ali num ótimo momento, que para quem fica 2 anos principalmente com carro, consegue trocar de carro muito fácil, com um valor. A diferença entre os carros só vai ser grande se mudar muito o modelo. Que sono. O carro antigo, esse é o que precisa de mais cuidado. Procedência é tudo nesse caso. Procedência não está aliado à quilometragem do carro. Isso é um outro assunto, mas só para entender. Dependendo do carro, eu prefiro um carro
com 10 anos de uso, com 250 mil quilômetros, rodando liso, porque ele foi cuidado, do que um carro com 10 anos de uso, com 40 mil quilômetros. Esse carro não rodou. Esse carro tem problema. Ou vai dar, a não ser que ele permaneça assim, rodando pouco. 10 anos de uso, 40 mil quilômetros, 4 mil por ano. Vamos botar aí arredondando 350 quilômetros por mês, né? Isso é uma coisa que a gente faz aí em 3 dias. Enfim, essa é a minha opinião. Queria compartilhar com vocês aí, porque eu acho isso um assunto bem legal. Poderia ficar horas conversando sobre isso, e se tivesse algum outro amigo aqui também poderia ficar horas falando sobre isso. Algumas experiências de conhecidos meus que me mandam informações lá dos Estados Unidos sobre isso. Enfim, meu Deus, mas que sono. E a experiência deles é muito bacana. Carros aí com menos de 1 ano de uso nos Estados Unidos, com 25 mil milhas rodadas. Ou seja, isso daí é 40 mil quilômetros num ano. É o que eu faço com esse Vectra. Para muita gente é muito, mas 40 mil por ano é um valor que eu considero show para quem costuma viajar, usar o carro para trabalho, esse tipo de coisa. Certo, pessoal? Era isso, o objetivo do vídeo era compartilhar com vocês essa minha experiência, essa minha visão. Se vocês curtirem o vídeo aí, a gente daqui a pouco faz uma outra parte aí, ou só sobre carro novo, ou só sobre carro mais antigo. Para aqueles que não gostarem, mas assistirem o vídeo, comentem também, todo mundo, pessoal, por favor, comentem. A melhor coisa que a internet pode nos trazer é a proximidade de pessoas que têm o mesmo interesse, ou seja, compartilhar determinadas paixões. Se tu gosta de colecionar figurinha, a primeira coisa que tu faz hoje é procurar um grupo na internet que tenha pessoas que colecionem figurinhas. Depois tu vai no YouTube e procura vídeos sobre isso. Eu acho que a melhor coisa que a internet deu pra nós foi isso: compartilhar acontecimentos, aborrecimentos, ideias, dicas, críticas, enfim. Então sintam-se à vontade aí para comentar esse vídeo que ficou um pouco longo. E se vocês quiserem, a gente conversa mais um pouco aí numa parte 2, talvez. Duvido. Esse vídeo tá com 38 minutos. Certo, pessoal? Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando o canal. Voltei a postar vídeos, várias ideias, pouco tempo. Para aqueles que estão comentando nos vídeos já postados aí, eu estou respondendo ainda vídeos do mês passado. Eu vou chegar ainda nesse mês, vou conseguir responder a todos como eu sempre fiz. Gurizada, brigadão aí, fiquem com Deus e vamos dividir as nossas paixões aí, pessoal. Grande abraço.